Se você sente que está cansado de tentar, de insistir, de empurrar a vida, como se tudo dependesse apenas do seu esforço, preste atenção. Existe um momento específico, silencioso e quase invisível, que surge antes da virada, e quase todo mundo interpreta errado. Não é desistência, não é fraqueza, não é perda de foco. É o primeiro ajuste interno que antecede mudanças reais na prosperidade. Neste vídeo do Códigos da Riqueza Interior, você vai entender por que parar de forçar pode ser exatamente o sinal de que algo maior está começando a se reorganizar. Durante muito tempo, fomos ensinados que a vida responde à força, que prosperidade vem de insistência constante, de controle absoluto, de nunca parar, de nunca relaxar. Essa ideia se tornou tão normal que poucas pessoas percebem quando ela começa a produzir o efeito contrário. Em vez de abrir caminhos, ela cria tensão. Em vez de gerar fluidez, cria bloqueio. E é exatamente nesse ponto que surge o primeiro sinal antes da virada. Esse sinal não aparece como dinheiro, nem como oportunidade clara. Ele aparece como um cansaço profundo de forçar. Não um cansaço físico comum, mas um esgotamento interno de tentar controlar tudo, de antecipar tudo, de resolver tudo sozinho. Muitas pessoas entram em culpa quando sentem isso. Acham que estão perdendo disciplina, que estão ficando fracas, que estão desistindo. Mas a verdade é outra. Esse cansaço não surge quando você está errado. Ele surge quando um padrão antigo começa a perder utilidade. Forçar demais mantém a mente em estado de sobrevivência. E sobrevivência não cria prosperidade sustentável. Ela cria apenas repetição do esforço, repetição do medo e repetição da ansiedade. Quando você força, sua atenção fica estreita. Você só enxerga o problema imediato. Você não percebe sinais, não lê o ambiente, não sente o timing das coisas. É como dirigir acelerando sem olhar para os lados. O primeiro sinal antes da virada surge quando algo dentro de você começa a pedir pausa. Não pausa externa, mas pausa interna. Um pedido silencioso para parar de empurrar a realidade e começar a observar. Isso assusta, porque o controle sempre deu uma falsa sensação de segurança. Soltar o controle parece perigoso, mas o perigo real está em continuar insistindo em um padrão que já não funciona. Nesse momento, a vida começa a fazer algo curioso. Ela diminui o ritmo. As coisas não andam como antes. Planos parecem travar. Respostas demoram. O mundo externo fica mais silencioso. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas erra. Elas entram em pânico e voltam a forçar tudo de novo. Ao fazer isso, anulam o primeiro ajuste que estava começando a acontecer. Parar de forçar não significa parar de agir. Significa parar de agir movido pelo medo. Significa agir a partir de clareza, não de urgência. Esse é um ponto que quase ninguém entende. Prosperidade não responde ao desespero. Ela responde à coerência interna. Quando a mente está em guerra, o fluxo se fecha. Quando a mente se alinha, o fluxo começa a encontrar caminhos. Esse primeiro sinal também se manifesta como perda de interesse por brigas desnecessárias, por provar algo para os outros, por se comparar o tempo todo. Coisas que antes pareciam urgentes começam a perder importância. Não porque você desistiu, mas porque sua percepção está mudando. A energia antes gasta, tentando convencer o mundo, começa a ser recolhida para reorganizar você por dentro. Se você está vivendo esse estágio agora, é importante entender uma coisa. Nada está errado. Você não está atrasado. Você não perdeu sua chance. Você está entrando no ponto exato em que a vida começa a pedir menos força e mais presença. Esse é o primeiro ajuste real antes da virada. E ele é silencioso, justamente porque não precisa de aplausos nem de confirmação externa. Quando esse primeiro sinal aparece, algo curioso acontece. O barulho externo diminui, mas o barulho interno tenta aumentar. A mente,
acostumada a controlar tudo, entra em estado de alerta. Ela começa a criar perguntas em excesso, cenários negativos, pressões internas que não existiam antes. Isso não é retrocesso, é resistência do padrão antigo tentando sobreviver. A ansiedade surge exatamente nesse ponto. Não porque algo esteja errado, mas porque o controle está sendo retirado das mãos do ego. Durante muito tempo, o ego acreditou que era ele quem movia tudo. Quando ele percebe que não está mais no comando absoluto, tenta reassumir o controle, criando urgência artificial. É por isso que, logo após parar de forçar, você sente vontade de fazer alguma coisa só para aliviar a tensão. Aqui está um ponto que quase ninguém entende. Essa ansiedade não pede ação, ela pede consciência. Se você reage automaticamente, volta ao padrão antigo. Se você observa, fortalece o novo. Esse é um momento decisivo antes da virada, porque a vida começa a observar como você lida com o desconforto sem respostas imediatas. Nesse estágio, muitas pessoas confundem silêncio com abandono. Elas pensam que o universo parou de responder, que Deus se afastou, que a sorte acabou. Mas o que está acontecendo é exatamente o oposto. A vida está criando espaço. E espaço é condição básica para qualquer coisa nova entrar. Onde tudo está cheio de esforço, não há espaço para fluidez. Você começa a perceber que insistir cansa mais do que esperar com presença. Não esperar de forma passiva, mas esperar com atenção. Atenção aos sinais sutis, às pequenas ideias que surgem sem esforço, às conversas inesperadas, às intuições que aparecem quando a mente está menos acelerada. Prosperidade começa a se reorganizar nesse nível, não no nível da pressa. Outro detalhe importante desse segundo estágio é a sensação de estranhamento. Você não se reconhece totalmente no modo antigo, mas ainda não se sente confortável no novo. É como atravessar uma ponte invisível. Você não está mais onde estava, mas ainda não chegou. Esse intervalo gera desconforto e é exatamente aí que a maioria desiste. Muitas pessoas voltam a forçar porque preferem o desconforto conhecido ao silêncio desconhecido. Preferem a luta familiar ao espaço vazio que pede maturidade. Mas a vida não recompensa quem corre em círculos. Ela responde a quem consegue sustentar um novo estado interno sem precisar de garantias externas. Nesse ponto, você pode notar que sua energia começa a oscilar menos. Mesmo sem resultados claros, você não sente a mesma urgência de antes. Isso é sinal de reorganização interna. A mente começa a entender que nem tudo precisa ser resolvido agora. E quando essa compreensão se instala, algo importante acontece. A clareza começa a substituir a ansiedade. É também nesse estágio que antigas crenças sobre dinheiro, sucesso e merecimento começam a se revelar. Frases internas como "se eu não correr, eu perco" ou "se eu parar, tudo desmorona" começam a ser questionadas. E ao serem questionadas, perdem força. Prosperidade não se constrói sobre medo constante. Ela se constrói sobre estrutura interna. A vida observa atentamente como você reage nesse ponto. Não com julgamento, mas com neutralidade. Ela observa se você vai respeitar o novo ritmo ou se vai tentar acelerar tudo de novo por insegurança. Essa observação não é mística, é prática. Quem não sustenta clareza sob silêncio não sustenta expansão quando ela chega. Se você sente que está vivendo esse momento agora, o mais importante não é agir mais, mas reagir menos. Não é correr atrás, mas alinhar-se. Não é forçar respostas, mas permitir que elas se organizem. Esse é o segundo passo silencioso antes da virada. E ele prepara algo ainda mais profundo, que começa a mexer diretamente com sua identidade. É exatamente isso que vamos aprofundar na próxima parte. O momento em que você percebe que não é mais a mesma pessoa de antes, mesmo que sua realidade externa ainda não tenha mudado.
Depois que o barulho diminui e a ansiedade começa a perder força, algo ainda mais sutil acontece. Você começa a perceber que não reage mais como antes. Situações que antes te tiravam do eixo, agora provocam apenas observação. Comentários que antes te incomodavam, agora passam sem deixar rastro. Problemas que antes pareciam enormes, agora parecem administráveis. Esse é um dos sinais mais claros de que algo interno já começou a mudar. Essa mudança costuma confundir muita gente, porque ela não vem acompanhada de empolgação. Não há euforia, não há aquela sensação de agora vai. Pelo contrário, o que surge é uma neutralidade estranha, e o ego, acostumado a extremos, interpreta isso como perda de motivação. Mas não é. É maturidade começando a se formar. Antes da virada, a vida começa a retirar os gatilhos emocionais que te mantinham preso ao modo antigo. Você percebe que não sente mais tanta necessidade de discutir, de se defender, de provar que está certo. Isso não acontece porque você ficou apático, mas porque sua identidade está se deslocando. Você deixa de se definir pela reação e começa a se definir pela consciência. Esse é um ponto muito importante, porque prosperidade exige estabilidade emocional. Dinheiro amplifica quem você é. Se você ainda reage de forma impulsiva, ele amplifica o caos. Se você começa a responder com clareza, ele amplifica a ordem. É por isso que essa mudança interna acontece antes de qualquer materialização. Nesse estágio, você também começa a perceber algo curioso. Algumas metas antigas perdem o brilho. Objetivos que antes pareciam essenciais, agora parecem vazios. Isso assusta, porque você pode pensar que perdeu ambição. Mas o que está acontecendo é uma filtragem. A vida começa a retirar desejos que nasceram do ego e não da essência. Você passa a querer menos coisas, mas com mais sentido. Menos barulho, mais direção. Menos pressa, mais intenção. Esse ajuste é fundamental antes da virada, porque prosperidade sustentável não se constrói sobre desejos confusos. Ela se constrói sobre propósito claro, mesmo que ainda não totalmente definido. Outro sinal forte dessa fase é a redução da necessidade de validação externa. Você não sente mais tanta urgência em contar seus planos, em explicar seus passos, em justificar suas decisões. Existe uma compreensão silenciosa de que coerência não precisa de plateia. Isso muda completamente a forma como você se posiciona no mundo. A vida observa isso com atenção. Ela percebe quando alguém já não depende tanto do aplauso, da aprovação ou da comparação. Pessoas que ainda precisam provar algo dificilmente sustentam crescimento quando ele chega. Pessoas que já se validam internamente lidam melhor com expansão, responsabilidade e abundância. É também nesse ponto que surgem pequenas decisões que parecem simples, mas carregam grande peso simbólico. Decisões de dizer não, de recuar de ambientes que não fazem mais sentido, de abandonar hábitos que drenavam energia. Essas decisões não são dramáticas, elas são calmas e exatamente por isso poderosas. Muitas pessoas não percebem que a virada começa assim. Não com grandes anúncios, mas com microajustes internos que mudam o rumo da vida. A identidade antiga começa a se dissolver. E quando isso acontece, a realidade externa ainda demora a acompanhar. Esse descompasso gera insegurança, mas ele é normal. Aqui está um ponto crucial. Se você tentar acelerar a realidade externa, enquanto a identidade ainda está se reorganizando, você cria conflito interno. E conflito interno bloqueia o fluxo. Prosperidade não gosta de contradição. Ela flui quando pensamento, emoção e ação caminham na mesma direção. Se você está vivendo esse estágio agora, confie no processo silencioso. Não tente voltar a quem você era só porque ainda não vê resultados. A pior sabotagem antes da virada é agir como se nada tivesse mudado, quando, na verdade, tudo já começou a mudar por dentro.
Na próxima parte, vamos falar sobre um ponto delicado, quando a vida começa a retirar apoios antigos e testar se essa nova identidade é real ou apenas momentânea. Esse é um estágio que separa quem apenas entendeu de quem realmente atravessa a virada. Se você sente que está cansado de tentar, de insistir, de empurrar a vida, como se tudo dependesse apenas do seu esforço, preste atenção. Existe um momento específico, silencioso e quase invisível, que surge antes da virada, e quase todo mundo interpreta errado. Não é desistência, não é fraqueza, não é perda de foco. É o primeiro ajuste interno que antecede mudanças reais na prosperidade. Neste vídeo do Códigos da Riqueza Interior, você vai entender por que parar de forçar pode ser exatamente o sinal de que algo maior está começando a se reorganizar. Durante muito tempo, fomos ensinados que a vida responde à força, que prosperidade vem de insistência constante, de controle absoluto, de nunca parar, de nunca relaxar. Essa ideia se tornou tão normal que poucas pessoas percebem quando ela começa a produzir o efeito contrário. Em vez de abrir caminhos, ela cria tensão. Em vez de gerar fluidez, cria bloqueio. E é exatamente nesse ponto que surge o primeiro sinal antes da virada. Esse sinal não aparece como dinheiro, nem como oportunidade clara. Ele aparece como um cansaço profundo de forçar. Não um cansaço físico comum, mas um esgotamento interno de tentar controlar tudo, de antecipar tudo, de resolver tudo sozinho. Muitas pessoas entram em culpa quando sentem isso. Acham que estão perdendo disciplina, que estão ficando fracas, que estão desistindo. Mas a verdade é outra. Esse cansaço não surge quando você está errado. Ele surge quando um padrão antigo começa a perder utilidade. Forçar demais mantém a mente em estado de sobrevivência. E sobrevivência não cria prosperidade sustentável. Ela cria apenas repetição do esforço, repetição do medo e repetição da ansiedade. Quando você força, sua atenção fica estreita. Você só enxerga o problema imediato. Você não percebe sinais, não lê o ambiente, não sente o timing das coisas. É como dirigir acelerando sem olhar para os lados. O primeiro sinal antes da virada surge quando algo dentro de você começa a pedir pausa. Não pausa externa, mas pausa interna. Um pedido silencioso para parar de empurrar a realidade e começar a observar. Isso assusta, porque o controle sempre deu uma falsa sensação de segurança. Soltar o controle parece perigoso, mas o perigo real está em continuar insistindo em um padrão que já não funciona. Nesse momento, a vida começa a fazer algo curioso. Ela diminui o ritmo. As coisas não andam como antes. Planos parecem travar. Respostas demoram. O mundo externo fica mais silencioso. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas erra. Elas entram em pânico e voltam a forçar tudo de novo. Ao fazer isso, anulam o primeiro ajuste que estava começando a acontecer. Parar de forçar não significa parar de agir. Significa parar de agir movido pelo medo. Significa agir a partir de clareza, não de urgência. Esse é um ponto que quase ninguém entende. Prosperidade não Depois que a identidade começa a mudar por dentro, a vida faz algo que quase ninguém associa com prosperidade. Ela começa a retirar apoios antigos. Não de forma agressiva, não como punição, mas de maneira sutil e progressiva. Situações que antes te sustentavam emocionalmente deixam de existir. Pessoas que sempre estiveram por perto começam a se afastar. Certezas antigas deixam de parecer tão sólidas. Esse é um dos momentos mais delicados antes da virada. Muita gente interpreta essa fase como perda. A pessoa pensa que está ficando sozinha, que algo está dando errado, que a vida está fechando portas. Mas o que está acontecendo é um teste de base. A vida está observando se a mudança interna que começou a acontecer é real
ou se dependia de muletas externas para se sustentar. Prosperidade não se constrói sobre dependência emocional. Ela exige autonomia interna. Se você só se sente confiante quando tudo ao redor está favorável, você não sustenta a expansão quando ela chega. Por isso, antes da virada, a vida remove o excesso de apoio para fortalecer o centro. Nesse estágio, você pode perceber que não recebe mais o mesmo incentivo externo. Menos reconhecimento, menos validação, menos respostas imediatas. Não porque você não merece, mas porque agora a confirmação precisa vir de dentro. Esse silêncio externo é um espelho. Ele revela o quanto você confia na própria percepção. É aqui que muitos voltam atrás. A pessoa sente falta do conforto antigo, da sensação de estar amparada. E então tenta se encaixar de novo em lugares que já não fazem sentido. Força relações, retoma hábitos, aceita situações que já havia superado internamente. Ao fazer isso, ela interrompe o processo da virada. Mas quem sustenta essa fase começa a perceber algo diferente. Mesmo com menos apoio externo, existe uma estabilidade interna que não existia antes. Você não desmorona com o silêncio. Você não entra em pânico com a ausência de respostas. Existe uma confiança silenciosa de que, mesmo sem garantias, você está no caminho certo. Esse é um ponto de maturidade profunda. A vida observa se você consegue caminhar sem aplauso, sem plateia, sem reforço constante. Porque quando a prosperidade chega, ela exige responsabilidade, exige discernimento, exige alguém que não dependa do externo para se sentir inteiro. Outro aspecto importante dessa fase é o teste das pequenas perdas. Não são perdas grandes, são perdas simbólicas, um convite que não vem, uma oportunidade que parecia certa e some, um plano que não se concretiza. Tudo isso mede sua reação emocional, mede se você entra em escassez mental ou se mantém clareza. Se você reage com desespero, a vida entende que ainda não há estrutura suficiente. Se você reage com presença, a vida começa a confiar mais. Prosperidade não é dada a quem quer muito, é confiada a quem consegue sustentar. Nesse estágio, você também começa a perceber que suas decisões ficam mais firmes. Você não muda de ideia com tanta facilidade, não porque ficou rígido, mas porque está mais alinhado. Essa firmeza interna é essencial antes da virada, porque evita que você seja arrastado por qualquer vento emocional. A retirada de apoios antigos dói, sim, mas ela não vem para te enfraquecer, ela vem para te consolidar. Quando você aprende a se sustentar internamente, o externo deixa de ser ameaça. E quando o externo deixa de ser ameaça, ele começa a se reorganizar de outra forma. Na próxima parte, vamos falar sobre um momento decisivo, quando a vida começa a te testar com pequenas oportunidades e escolhas sutis. É aí que muitos erram achando que ainda não é nada, quando na verdade já é o início da virada em movimento. Depois que os apoios antigos são retirados e você aprende a se sustentar internamente, a vida começa a se mover de um jeito quase imperceptível. Não vem como grande chance, nem como mudança radical. Vem como pequenas oportunidades, pequenos convites, pequenas escolhas que parecem simples demais para serem importantes. Esse é um dos momentos mais perigosos antes da virada, porque muita gente ignora achando que ainda não é a hora. A vida raramente entrega algo grande para quem ainda não demonstrou responsabilidade com o pequeno. Antes da virada, ela observa como você lida com o que parece pouco. Uma conversa que surge, uma ideia que aparece, uma possibilidade que não vem com garantias. Tudo isso é teste, não de sorte, mas de postura. Nesse estágio, você percebe que as oportunidades mudam de forma. Antes, elas vinham carregadas de ansiedade, promessa rápida e euforia. Agora, elas vêm discretas, exigindo discernimento. Não brilham tanto, mas fazem sentido.
E é aqui que a maturidade construída nas fases anteriores começa a ser exigida na prática. Muitas pessoas erram porque ainda estão presas à expectativa do grande sinal. Elas querem algo inconfundível, algo que elimine toda dúvida. Mas a vida não funciona assim. Se ela entregasse tudo de forma óbvia, não haveria crescimento interno. Prosperidade verdadeira começa exigindo escolhas conscientes, não impulsivas. Você pode notar que nesse ponto a vida começa a pedir posicionamento. Não grandes decisões dramáticas, mas posicionamentos internos claros. Dizer sim com presença, dizer não sem culpa, aceitar algo sem precisar provar nada, recusar algo mesmo que pareça tentador. Cada escolha pequena está moldando a estrutura da virada. Outro detalhe importante é que essas oportunidades iniciais não vêm para resolver tudo. Elas vêm para testar se você consegue agir sem desespero, se consegue se comprometer sem se perder, se consegue avançar sem abandonar o novo estado interno que construiu. É uma fase de ajuste fino entre ação e consciência. Nesse momento, muitas pessoas se sabotam tentando acelerar o processo. Elas pensam que, se fizerem mais, a virada vem mais rápido. Mas ao fazer isso, voltam a forçar. E forçar, você já sabe, fecha o fluxo. Prosperidade não responde à pressa. Ela responde à coerência sustentada ao longo do tempo. Aqui também surge um teste silencioso de humildade. As oportunidades iniciais podem parecer menores do que você imaginava. E o ego pode reagir dizendo que isso é pouco demais. Mas quem ignora o pequeno por orgulho, raramente sustenta o grande quando ele chega. A vida observa se você respeita o processo. Você começa a perceber que suas ações ficam mais simples, mais diretas, menos carregadas de expectativa. Você faz o que precisa ser feito, sem drama, sem contar para todo mundo, sem se justificar. Essa simplicidade é um dos maiores sinais de que a virada já começou a se mover. Nesse estágio, algo muda na sua relação com o tempo. Você não sente mais que está correndo contra ele. Existe uma sensação de que cada coisa está se encaixando no ritmo certo. Não rápido demais, não lento demais, apenas certo. E isso reduz drasticamente a ansiedade que antes dominava suas decisões. A vida começa a confiar em você de forma progressiva, não entregando tudo, mas entregando o próximo passo. E isso é suficiente. Porque agora você entende que a virada não acontece em um salto. Ela acontece em sequência. E quem respeita a sequência chega mais longe. Na próxima e última parte, vamos falar sobre o momento em que você percebe, com clareza silenciosa, que a virada já não é mais uma possibilidade distante. Ela já está em curso, mesmo que ainda não seja visível para os outros. Esse é o fechamento desse primeiro vídeo. Chega um ponto em que você percebe algo sem precisar de provas externas. Não é empolgação, não é euforia, não é anúncio. É uma clareza silenciosa. Você sente que não precisa mais correr, nem convencer, nem explicar. Existe uma certeza tranquila de que o movimento já começou. E essa certeza não pede aplauso, ela pede continuidade. Esse é o estágio em que muitas pessoas erram tentando antecipar a colheita. Elas sentem o início do fluxo e querem mostrar resultado imediato. Mas a virada não se consolida quando é exibida. Ela se consolida quando é sustentada. Prosperidade durável nasce quando você mantém o novo estado interno, mesmo quando ninguém está olhando. Nesse ponto você já não força, não reage, não depende, não corre. Você responde. E responder é muito diferente de reagir. Responder exige presença, exige leitura do momento, exige coerência entre o que você sente, pensa e faz. É exatamente essa coerência que começa a alinhar o mundo externo. Você também começa a perceber que as coisas certas não exigem tanta explicação. O que é verdadeiro se sustenta por si só.
O que não é, pede defesa constante. Essa compreensão muda sua postura. Você passa a agir com mais economia de energia, menos dispersão, menos ruído, mais direção. A vida responde muito bem a essa postura. Não com milagres repentinos, mas com encaixes. Pessoas certas aparecem no momento certo. Informações chegam quando você está pronto para entender. Oportunidades surgem sem pressão. Nada parece forçado. Tudo parece possível. É importante entender que a virada não acontece fora de você. Ela acontece através de você. Quando o seu estado interno muda, o ambiente começa a se reorganizar em volta. Não porque o mundo te obedece, mas porque você passa a se posicionar de forma diferente dentro dele. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é provável que esteja vivendo algo semelhante agora. Talvez ainda sem resultados visíveis, mas com sinais internos claros. Menos ansiedade, mais clareza, menos urgência, mais presença. Esses sinais não são pequenos, eles são fundamentais. A maior armadilha desse momento é tentar voltar a quem você era por medo de ainda não ver provas externas. Mas lembre-se, toda mudança real começa invisível. Raízes crescem antes dos frutos. Estrutura vem antes da expansão. E quem respeita esse processo constrói algo que não cai no primeiro vento. Se existe algo que você precisa levar deste vídeo, é isso. Parar de forçar não é desistir, é alinhar. É sair da guerra interna. É permitir que a vida encontre você no ponto certo. A virada começa quando você deixa de lutar contra o fluxo e passa a caminhar com ele. No Códigos da Riqueza Interior, a gente não fala de promessas fáceis, a gente fala de processos reais. E esse foi o primeiro sinal antes da virada. Nos próximos vídeos da série Antes da Virada, vamos aprofundar outros estágios desse processo silencioso que antecede mudanças reais na prosperidade. Depois que a identidade começa a mudar por dentro, a vida faz algo que quase ninguém associa com prosperidade. Ela começa a retirar apoios antigos. Não de forma agressiva, não como punição, mas de maneira sutil e progressiva. Situações que antes te sustentavam emocionalmente deixam de existir. Pessoas que sempre estiveram por perto começam a se afastar. Certezas antigas deixam de parecer tão sólidas. Esse é um dos momentos mais delicados antes da virada. Muita gente interpreta essa fase como perda. A pessoa pensa que está ficando sozinha, que algo está dando errado, que a vida está fechando portas. Mas o que está acontecendo é um teste de base. A vida está observando se a mudança interna que começou a acontecer é real ou se dependia de muletas externas para se sustentar. Prosperidade não se constrói sobre dependência emocional. Ela exige autonomia interna. Se você só se sente confiante quando tudo ao redor está favorável, você não sustenta a expansão quando ela chega. Por isso, antes da virada, a vida remove o excesso de apoio para fortalecer o centro. Nesse estágio, você pode perceber que não recebe mais o mesmo incentivo externo. Menos reconhecimento, menos validação, menos respostas imediatas. Não porque você não merece, mas porque agora a confirmação precisa vir de dentro. Esse silêncio externo é um espelho. Ele revela o quanto você confia na própria percepção. É aqui que muitos voltam atrás. A pessoa sente falta do conforto antigo, da sensação de estar amparada. E então tenta se encaixar de novo em lugares que já não fazem sentido. Força relações, retoma hábitos, aceita situações que já havia superado internamente. Ao fazer isso, ela interrompe o processo da virada. Mas quem sustenta essa fase começa a perceber algo diferente. Mesmo com menos apoio externo, existe uma estabilidade interna que não existia antes. Você não desmorona com o silêncio. Você não entra em pânico com a ausência de respostas. Existe uma confiança silenciosa de que, mesmo sem garantias, você está no caminho certo. Esse é um ponto de maturidade profunda.
A vida observa se você consegue caminhar sem aplauso, sem plateia, sem reforço constante. Porque quando a prosperidade chega, ela exige responsabilidade, exige discernimento, exige alguém que não dependa do externo para se sentir inteiro. Outro aspecto importante dessa fase é o teste das pequenas perdas. Não são perdas grandes, são perdas simbólicas, um convite que não vem, uma oportunidade que parecia certa e some, um plano que não se concretiza.